eu sou o professor Tiago Conrado, este é meu canal de matemática, eu sou o seu professor de matemática virtual através do YouTube e na aula de hoje vou estar corrigindo as atividades que foram propostas no vídeo anterior. Na certa, eu não falei no vídeo sobre estas atividades, mas para quem está acompanhando através da minha fanpage, que está na descrição do meu canal, você vai encontrar todas as atividades dessa playlist sobre funções, todas estão lá. Eu criei um álbum específico, onde todas as questões estão lá enumeradas conforme está aqui. A atividade de hoje são a atividade 111 e a 112, que foi postada essa semana. A atividade 111, ela diz o seguinte: quais das seguintes relações de A em B são funções? Nós temos aqui 6 representações através do diagrama de flechas. Temos aqui 6 relações, né? Não coloquei as fórmulas, não há necessidade para saber se é uma função ou não, nesse caso em específico. E é só dizer se é função ou não. Lembrando das características que eu falei na aula passada, então nós podemos concluir aqui qual dessas relações é função ou não, somente baseado aqui no conjunto A, no conjunto B e nas setinhas que representam a relação entre os elementos, onde A é para x e B é para y. Então vamos dar uma olhada. Na alternativa A, é uma função? Bom, cada elemento do conjunto A tem um único representante no conjunto B. É um requisito importante esse. O outro requisito é que no conjunto A, todos os elementos têm correspondente em B. É outro requisito. Não pode ficar no conjunto A elemento sem correspondência. Lembrando que o conjunto A representa o domínio, o conjunto B representa o contradomínio, e os que recebem a setinha, no caso aqui, né, estão recebendo seta, a imagem. Então, a alternativa A é um exemplo de conjunto, de função, desculpe. É um exemplo de função, porque obedece a todos os requisitos que foi discutido na aula anterior. Já na letra B, não é uma função, porque o elemento 4, ele não tem correspondente, e não pode ficar elementos no conjunto A sem correspondente. Então, a letra B não é um caso de função, está errado. A alternativa C, por mais que os conjuntos tenham somente um elemento, é um exemplo de função, porque o elemento do conjunto A tem correspondente no conjunto B. Então, representa uma função. Eu não tenho nenhum elemento vago aqui no conjunto A, e esse único elemento tem um correspondente em B. Então, é uma função. Já a alternativa D não é uma função. Por quê? Porque um elemento do conjunto A, que representa o x, está tendo 2 correspondentes em B. E isso não acontece nas funções que nós trabalharemos nos próximos vídeos. É a mesma coisa que eu quero elaborar uma função para representar a produção de uma empresa. Em determinadas horas, ela consegue ter uma produção de tantos itens na fábrica. Eu estou falando aqui que em 6 horas de produção, a fábrica consegue fazer 12 ou menos 12. Não faz o menor sentido, então, utilizar a função, sendo que, se eu trabalho com um número, eu tenho 2 possibilidades de resposta. Não confunda isso com o cálculo da raiz nas funções do segundo grau, onde você também tem 2 respostas. Só que lá é diferente. Lá são 2 respostas em algumas situações, que são 2 valores de x que levam à mesma resposta em y. Então, são 2 respostas em x.
Aqui é diferente, aqui é uma resposta em x que está abrangendo duas respostas em y, e isso você não vê graficamente. Então, não é uma função. A alternativa E é parecida com a situação que eu acabei de falar agora, só que aqui, olha, cada elemento do conjunto A tem um correspondente, então está correto. Está faltando elemento no conjunto A? Não, todos têm correspondente, então também está correto. O 8 ele tem 2 correspondentes de x, e isso é válido. Nós vemos uma situação desse tipo nas funções do segundo grau, quando você vai calcular a raiz e você encontra 2 valores para x, que tem essa possibilidade, quando tem raiz, né? Então, nesse caso aqui, é uma função porque é permitido números distintos em x que tenham o mesmo correspondente em y. É possível. E já na alternativa F, não é função, porque os elementos menos 3 e menos 1, eles estão sem correspondentes em y, ou seja, eles estão em x e não tem correspondente em y. Está faltando correspondência aqui para esses dois elementos. Então, a questão 111 já está corrigida. Vamos agora para a questão 112. A questão 112, ela é parecida com algumas outras questões que já foram trabalhadas em vídeos anteriores, nessa playlist de função. Dados os conjuntos A, que é menos 1, 0, 1, 2 e 3, e B, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, e a relação R, em que é o par ordenado x e y, que pertence a A cartesiano B, ou seja, eu vou fazer um produto cartesiano entre o conjunto A e o conjunto B, sabendo que A representa x e B representa y. E no par ordenado, o primeiro elemento corresponde ao x e o segundo elemento sempre ao y. Bom, pertence a A cartesiano B, tal que, ou seja, com a condição de que y seja igual a x menos 2. Então aqui eu tenho uma lei, né? Uma lei de formação para esta função, e eu vou atribuir a x todos os elementos do conjunto A, e ao lançar na função, vamos ter y com esses resultados. Mas será que todos os elementos do conjunto A lançado nesta função vão estar inclusos no conjunto B? Aí a pergunta: determine a relação em forma de pares ordenados. Eles querem a relação R. Se eu fizer simplesmente o produto cartesiano entre A e B, eu vou obter quantos elementos? No conjunto A eu tenho 5 elementos, no conjunto B eu tenho 6. 5 vezes 6, eu vou ter um produto cartesiano com 5 vezes 6 dá 30 elementos. Então eu vou ter 30 pares ordenados, se eu fizer basicamente isso. Mas eles querem a relação, ou seja, eles querem somente os elementos que obedecem esta relação. Então o que eu vou fazer? Eu vou resolver aqui de uma maneira bem mais simples. Eles querem também que eu construa um diagrama de flechas igual a esses aqui, ó, da questão 111, e também identifique se essa relação é uma função. Eu vou começar fazendo a relação em forma de pares ordenados. Eu vou colocar aqui que a relação R é igual, e aqui dentro eu vou colocar todos os elementos que compõem esta relação. Primeiro, vamos ver o seguinte: menos 1 em x. Quando x for menos 1, o y vai valer quanto? A fórmula é essa aqui, ó. Y é igual a x menos 2. Então eu coloco aqui y, vou fazer somente uma como exemplo. Y é igual, o x é menos 1. Então, menos 1, menos 2. O meu y vai ser igual
a menos 3. Menos 3 está aqui. Então, temos aqui a nossa primeira relação. Quando x valer menos 1, o meu y vai valer menos 3. E obedece à lei y é igual a x menos 2. Vamos ver o próximo elemento. Quando o meu x valer 0, 0 menos 2, o resultado vai ser menos 2. Então, 0 e menos 2 fazem parte da relação R. 1. Quando o meu x valer 1, 1 menos 2 dá menos 1. Então, 1 está aqui e eu tenho menos 1 em B. Então, 1 e menos 1 pertence à relação. Então, ó, por enquanto, todos estão seguindo a relação que diz aqui, a lei de formação, né? Menos 1 e menos 3, 0 e menos 2, 1 e menos 1. Vamos ver aqui agora, 2. Quando x valer 2, 2 menos 2 é 0. Então, quando x valer 2, meu y vale 0. Então, está aqui, ó, 0 e 2, obedece à relação. E, por último, quando o meu x valer 3, o meu y vai valer 3 menos 2, 1. Então, 3 menos 2 dá 1. Então, 3 para x e menos 2 para y, porque 3 para x e 3 menos 2 dá 1. Então, 3 menos 2 dá 1. Aí eu fecho aqui, né, a chave. Então, veja só, se eu simplesmente tivesse feito a relação entre 5 elementos e 6, eu teria 30 pares ordenados. Mas somente 5 pares ordenados obedecem essa relação aqui. Entenderam? Então, vocês me desculpem aí se tiver ruído, barulho de criança, ou de carro, ou carro do ovo, que adora passar o dia todo aí na rua, né? Com um som extremamente alto. Mas é porque aqui tem uma rua, aqui do lado, uma avenida, então às vezes o ruído pode estar atrapalhando, por isso que eu busco sempre falar um pouco alto, para conseguir abranger e vocês me entenderem. Então vamos lá. Essa aqui é a relação R que eles estão pedindo. Então está aqui a resposta da alternativa A. Agora a alternativa B, eles querem que eu construa um diagrama de flechas. Para construir o diagrama de flechas, basta eu pegar os elementos do conjunto A, que vai representar aqui o x, né? Então vamos aqui, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Então todos aqui. Esse aqui é o conjunto A. E o conjunto B, que representam os valores de y com os elementos. Vou colocar um. Nossa, deu uma manchada aqui. A tinta não está muito boa, não. Está até manchando um pouco o quadro. Então vamos lá. Conjunto B. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Esse representa o conjunto B, que na verdade, no plano cartesiano, é o y. Então agora vamos ver quais que tem correspondente. Menos 1 com menos 3 tem correspondente. 0 com menos 2 tem correspondente. 1
com o menos 1 tem correspondência, 2 com o 0 tem correspondência e o 3 com o 1. Então, a questão B está resolvida também. Está aqui, ó, construiu o diagrama de flechas, foi construído. Agora, a alternativa C, identifique se essa relação é uma função. Bom, como a gente já viu no vídeo anterior, né, todas as teorias que abrangeram esse assunto, de acordo com a correção que fizemos aqui da questão 111, podemos analisar que cada elemento do conjunto A tem um correspondente em B. Não tem nenhum elemento faltando em A que esteja sem correspondência. Então, isso é um requisito bom para ser uma função. Outro requisito é que não tenha um elemento em A que se conecte a 2 elementos em B, igual ocorreu aqui na letra D. Então, nesse caso, tudo indica que é uma função. Mas está faltando elemento em B. Isso é um caso que podemos dizer que não é uma função? Não, é uma função sim. O que não pode ficar sem elementos estabelecendo relação é no conjunto A. Mas se no conjunto B está faltando elementos, não tem problema nenhum. É uma função sim. E vou aproveitar esse exemplo para relembrarmos o que é um domínio, contradomínio ou imagem. Domínio são todos elementos do conjunto A. Contradomínio são todos elementos do conjunto B. Ou seja, meu domínio é menos 1, 0, 1, 2 e 3. São os elementos do meu domínio. O meu contradomínio é menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Todos elementos do conjunto B. E a minha imagem são somente aqueles elementos em B que receberam uma relação, uma setinha no diagrama de flechas. A minha imagem é menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 1. O 2 não compõe a minha imagem. Mais para frente vamos trabalhar também com uma classificação muito importante, que é a questão se uma função ela é bijetiva, sobrejetiva ou injetiva. Nós trabalhamos também esse tipo de relação e tem alguns outros conceitos. Bom, espero que essa aula aí tenha sido boa para você, que você tenha gostado do ensino e eu convido você a se inscrever no meu canal. Se você não for inscrito, se inscreva aí, dá essa força aí para esse trabalho, curte, comenta, compartilha aí com seus colegas e comenta aí o que você achou dessa aula, sugestão. Eu agradeço aí de coração. Muito obrigado por assistir essa aula e fazer parte dessa família. Olá, tudo bom? Eu sou o professor Tiago Conrado, professor de matemática, e eu gostaria de fazer uma pergunta para você, eu posso? Eu queria saber se você tem dificuldade em aprender matemática. Essa disciplina tão temida que muitos alunos no nosso país, em muitos lugares, têm medo. Na sua região em que você mora, você tem dificuldade para encontrar um bom professor que possa sanar as suas dúvidas? Ou, às vezes, tem esse tipo de profissional, só que o custo costuma ser um pouquinho pesado para você poder pagar para aprender matemática? Saiba que é sim possível você obter aulas de qualidade, personalizada à sua maneira de estudar, no conforto e segurança do seu lar e com um custo e benefícios bem acessíveis. Fique sabendo que eu sou professor de matemática desde 2004. Eu tenho uma vasta experiência com o ensino dessa disciplina. Até hoje eu mantenho contato com alunos que frequentemente me procuram para dizer o quão agradecidos eles estão por terem passado no concurso de suas vidas. Estudantes que obtiveram média azul nas suas provas escolares e demais outras experiências que eu posso estar compartilhando contigo e pode ser a sua experiência se a gente vier a estudar junto. Eu ensino ao vivo, somente eu e você, através do Skype ou outra rede social de sua preferência. E as atividades e as dúvidas, normalmente elas são encaminhadas através do WhatsApp ou outra forma de comunicação de nossa preferência. Nunca deixo um aluno meu com dúvida, sempre estou encaminhando atividades, corrigindo, e é um processo contínuo de ensino-aprendizagem. Ficou curioso para saber como funciona isso? Você quer aprender matemática? Você tem interesse? Então entre em contato aí.
vou deixar os meus contatos para a gente trocar uma ideia e quem sabe você estudar junto comigo. Será uma grande honra ter você como aluno.